Olá, meu nome é Fábio Kenji, médico neuroradiologista da FIDE. O objetivo desse vídeo é dar dicas na avaliação radiológica do traumatismo crânioencefálico. Iniciaremos falando dos traumatismos cranianos perfurantes por arma de fogo ou por arma branca. Procure determinar os pontos de entrada e saída do ferimento. Analise com atenção todo o trajeto da lesão, descrevendo as principais estruturas atingidas, sangramentos e a presença de fragmentos ósseos e metálicos. Um projétil metálico pode ricochetear no interior do crânio, determinando ferimentos e espalhando fragmentos metálicos longe da trajetória inicial. Nesta tomografia sem contraste, vemos orifício de entrada no osso temporal esquerdo com pequeno foco de pneumocrânio associado. A bala fez um trajeto oblíquo com sangramento agudo associado, onde se destaca o acometimento do mesencéfalo. Vemos 2 fragmentos metálicos com pequena hemorragia associada. Tenha atenção especial para as lesões vasculares associadas nesse tipo de trauma, incluindo as lacerações, pseudoaneurismas e as dissecções. As paredes das artérias podem ser lesionadas pelo trauma direto da bala, como pela energia do trauma. Desconfie de coleções hemorrágicas adjacentes a trajetos vasculares ou dilatações aneurismáticas em locais atípicos. Nesta imagem, vemos um volumoso hematoma agudo adjacente ao bulbo carotídeo direito que pode corresponder a pseudoaneurisma. Na suspeita de lesão vascular, a angiotomografia deve ser indicada para melhor avaliação. A angiorressonância magnética de vasos cranianos geralmente é contraindicada devido aos componentes metálicos intracranianos presentes nesse tipo de trauma. Atenção para fraturas que acometem a base do crânio. Devemos descrever no relatório o acometimento de trajetos vasculares e de nervos intracranianos. Fraturas acometendo o canal carotídeo podem causar laceração ou oclusão da artéria. Lesões acometendo o corpo do esfenoide podem resultar em fístulas carótido-cavernosas que podem surgir dias ou semanas após o trauma. Atenção para sinais indiretos de fístula, como a simetria dos seios cavernosos, proptose e ectasia das veias oftálmicas. Nessa imagem de um paciente com fístula carótido-cavernosa bilateral, vemos ectasia das veias oftálmicas superiores e angulares bilateralmente. Além das fraturas ósseas, a energia do trauma pode causar diástase das suturas cranianas. A assimetria e o alargamento maior que 2 mm devem chamar a nossa atenção. Nesta imagem, vemos uma fratura linear parietal esquerda com sinais de diástase das suturas sagital e coronal. Hematomas subdurais laminares podem passar despercebido dependendo da janela utilizada. Por isso, sempre devemos avaliar a tomografia de crânio no trauma usando janela de partes moles, janela óssea e uma janela intermediária. Nesta imagem, vemos um hematoma subdural agudo laminar temporal direito, imperceptível na janela de partes moles e evidente na janela intermediária. Cuidado com os hematomas subdurais subagudos. Eles podem ficar isodenso ao córtex cerebral, tornando difícil a sua detecção. Na imagem, vemos hematomas subdurais subagudos frontoparietais bilaterais, determinando importante deslocamento da transição entre as substâncias branca e cinzenta. A imagem da direita mostra o aspecto normal dessa região. As crianças menores de 2 anos podem apresentar foice, tentório cerebelar e seios venosos proeminentes e hiperdensos, simulando hematomas subdurais e muitas vezes gerando dúvidas. As assimetrias e irregularidades dos contornos dessas estruturas
são sinais indicativos que um hematoma subdural agudo deve estar presente. A imagem da direita mostra uma foice cerebral normal de criança, enquanto na imagem esquerda vemos a foice assimétrica, mais espessa à direita e de contornos irregulares. Nesta outra imagem à direita, os seios venosos transversos apresentam-se proeminentes, porém simétricos. Na esquerda, observa-se hiperdensidade assimétrica na região occipital direita, que corresponde a um hematoma subdural. No relatório, procure sempre informar a espessura máxima do hematoma e se existem desvios da linha média ou herniações associadas. Essas informações são importantes, pois hematomas maiores que 1,5 cm de espessura e desvios da linha média maiores que 5 milímetros geralmente possuem indicação de intervenção cirúrgica. São lesões decorrentes da desaceleração abrupta do encéfalo, causando cisalhamento das fibras de substância branca. O paciente encontra-se com rebaixamento de nível de consciência, porém, em 50 a 80% dos casos, a tomografia computadorizada não apresenta alterações significativas. Nessa imagem, vemos os locais mais frequentes das lesões. A tomografia computadorizada apresenta-se sem alterações em 50 a 80% dos casos. Quando alterada, apresenta pequenas hemorragias petequiais na junção da substância branca e cinzenta, bem como no corpo caloso. Na ressonância magnética, possuem maior sensibilidade que o estudo tomográfico. A ressonância magnética é mais sensível que a tomografia e demonstra múltiplos focos de hipersinal em T2 difusamente. As lesões hemorrágicas aparecem em destaque nas sequências T2 estrela e SWI. As lesões visíveis aos exames de imagem são somente a ponta do iceberg. Estão associadas múltiplas lesões microscópicas da substância branca encefálica que justificam o quadro clínico grave do paciente. Dentro do contexto do trauma, edema significa aumento de água no interior do compartimento intersticial ou intracelular. Acontece devido a isquemias, hemorragias, lacerações ou contusões do parênquima cerebral. Apresentam-se como hipodensidades da substância branca cerebral, chamado edema vasogênico, ou da camada cortical, chamado de edema citotóxico. Apresentam efeito expansivo com o apagamento dos sucos corticais. Já o inchaço ou congestão cerebral representa acúmulo de líquido no interior do compartimento intravascular. Esse acúmulo ocorre devido à ativação de mecanismos autorregulatórios vasculares decorrentes da alta energia do trauma. Nestas imagens, vemos a redução difusa da amplitude dos sulcos e cisternas encefálicas, bem como a redução das dimensões dos ventrículos laterais. Perceba que não vemos hipodensidades definidas ou mesmo perda da diferenciação entre as substâncias branca e cinzenta. Esta condição deve ser preferencialmente chamada de inchaço ou congestão cerebral. Como referências bibliográficas, tivemos a pesquisa realizada nessas fontes que colocamos à disposição nesse vídeo. Para maiores informações, acesse o nosso portal.